Estamos aqui hoje para falar sobre o tema do profetismo bíblico e da espiritualidade profética. As palavras profeta, profetiza, o verbo profetizar, eles estão presentes em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São palavras que fazem parte do vocabulário típico da Bíblia. No Antigo Testamento, porém, é preciso levar em consideração que nem sempre a palavra profeta é usada em sentido positivo. Algumas vezes é usada também em sentido pejorativo, indicando aquela pessoa gananciosa que, com um belo discurso, tinha como objetivo obter lucros, ganhar presentes. Quando chegamos ao Novo Testamento, o uso positivo da palavra profeta já está consolidado. Profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus, que traz uma mensagem divina. Mas voltemos ao Antigo Testamento. Israel vivia ali cercada de outros reinos, no Oriente Próximo, e em todos esses reinos havia a figura do rei e ao lado da figura do rei a figura do profeta. O profeta fazia parte dessa corte real, da corte dos reis, vivia no palácio junto com os reis. O profeta tinha a função de transmitir ao rei as mensagens divinas. Na verdade, o profeta tinha como função transmitir ao povo as palavras que o rei queria que o povo soubesse, que o povo pensasse, Transmitir, ajudar aí na manutenção da ideologia que mantinha o rei no poder. E essa ideologia era uma ideologia de matiz religioso. Em Israel, aos poucos, as coisas começam a mudar. E o profeta deixa de depender do rei, deixa de habitar o palácio real e passa a ser alguém que depende apenas, exclusivamente do Senhor, o Deus de Israel. É o Senhor, o Deus de Israel, que chama os seus profetas. Então, no início da vida do profeta, há um chamado, a vocação do profeta. Nós temos nos livros proféticos belíssimos textos de relatos de vocação dos profetas. Então, agora o profeta em Israel, ele se torna independente do rei. Ele se torna independente tanto do rei quanto do povo. Ele já não tem mais aquela função de agradar ao rei, de agradar ao povo. A função agora do profeta é a de transmitir a mensagem do Deus de Israel, do Senhor, o Deus de Israel. Com isso pode acontecer, e várias vezes isso realmente aconteceu, que o profeta desagrade o rei, que o profeta desagrade o povo. E assim muitos profetas foram perseguidos, perseguidos pelo rei. Por exemplo, o profeta Elias, o rei no tempo do profeta Elias, ele não queria sequer ver Elias. Elias teve que viver fugindo, viver no exílio, por causa da perseguição que lhe vinha da parte do rei. Então, assim é a vida do profeta do Senhor, do profeta que foi chamado, que foi escolhido pelo Senhor, o Deus de Israel. Nós podemos dizer que a vocação profética está ligada aos olhos e à boca. Então, nós vamos encontrar muitas vezes essas expressões ligadas aos olhos, às bocas, nos livros proféticos, nos relatos, nos oráculos proféticos. Muitas vezes o profeta ele é chamado também de vidente. De modo popular, muitas vezes se fala assim, que o profeta é aquele que prevê o futuro. E isso não está inteiramente errado, não. Na verdade, o profeta ele sabe ver, ele vê o presente. O profeta vê também o passado, ele está alicerçado nessa tradição que vem do passado. Ele vê o presente, ele sabe discernir o presente e por isso ele consegue compreender como será o futuro. Ele consegue anunciar como será o futuro. Mas o profeta bíblico, ele sempre vai anunciar o futuro
com uma condicional, com um se. Esse futuro que o profeta anuncia não é um futuro fechado, é um futuro aberto, um futuro a ser construído. Então ele anuncia, ele diz ao povo, se continuar num caminho errado, vai acontecer assim. Mas se o povo se converter, mudar o modo de agir, será dessa outra forma. Então é isso que eu dizia, que o profeta anuncia um futuro aberto, um futuro a ser construído, um futuro que depende das opções que se realizam, das opções que se fazem no presente. O profeta também está muito ligado à boca. Nós vemos isso também nos relatos de vocação dos profetas, não é? O profeta Jeremias, que diz que Deus tocou sua boca. O profeta Isaías, que diz que foi colocado nos seus lábios uma brasa incandescente, para que seus lábios fossem purificados. O profeta Ezequiel, e se conta que ele comeu um rolo, um livrinho, não é? Porque os livrinhos eram feitos enrolados. Então Deus deu esse livrinho a Ezequiel para que ele comesse esse livrinho. Não é? Então lábios purificados, boca tocada, não é? Um livrinho que é engolido, que é comido pelo profeta Ezequiel. Então isso tudo significa que agora a palavra que sai do profeta é uma palavra de Deus. Não é? Então muitas vezes nós temos nos oráculos proféticos, o profeta fala e depois ele diz, oráculo do Senhor. Ou então logo no começo ele diz também, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor. E ele traz essa mensagem. No livro do profeta Jeremias, há uma passagem em que Jeremias reclama de ter que falar tanto de guerra. Não é que ele gostaria também de falar de paz, não somente falar de guerra. Há outros profetas que falaram de paz. Não é que a paz esteja longe dos oráculos proféticos, mas a questão não é o profeta que escolhe aquilo que ele vai falar. Não é ele que escolhe que vai falar de paz ou é ele que vai falar de guerra. Não é? O profeta transmite uma palavra que não é dele, não é que é uma palavra que Deus pede a ele que diga, que anuncie. Não é? Então essas características que nós estamos falando, não é, da vida, da vocação profética, não é? Nós vamos encontrar concretamente, não é? Lendo o Antigo Testamento, o livro dos reis e o livro dos profetas, nós vamos encontrar essas características concretamente na vida de vários profetas, não é? Do profeta Elias, do profeta Eliseu, profeta Amós, profeta Oséias, profeta Miqueias, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, profeta Ezequiel, não é? Para falar dos principais. E há muitos outros, não é? Profetas e profetisas, alguns dos quais sequer nós sabemos o nome, que nome eles tinham, não é? Mas foram homens e mulheres que viveram essa sua vocação, não é? Repito, uma dependência de Deus, não é? Que lhe transmite um modo de ver o mundo muito diferente e um modo de falar, um modo de falar que é um modo diferente, porque transmite não a sua palavra, a sua mensagem, mas a mensagem de Deus. Passemos para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento também há profetas, não é? Temos o profeta João Batista, não é? João Batista como o primeiro profeta, que nós podemos falar que ele está assim, no final do Antigo Testamento e já no Novo Testamento. Não é? Maria, a mãe de Jesus, com o Magnificat, aquilo também é um cântico, um oráculo profético. E o grande profeta, o maior de todos, que é o próprio Jesus de Nazaré. Não é? Jesus de Nazaré, o maior de todos os profetas. Nós dizemos assim, que Jesus ele é o Cristo, o Rei, profeta e sacerdote. E assim como Jesus é rei, profeta e sacerdote, nós, os cristãos, todos nós, temos também que levar essa missão, não é? De sermos reis, de sermos profetas e de sermos sacerdotes. Hoje chamo a atenção, não é, de nós, de cada um de nós, para essa nossa
missão profética, não é? A nossa missão profética no mundo de hoje, não é? A nossa capacidade de ver e nossa capacidade de falar. Não é? Às vezes a melhor palavra é o silêncio, nós sabemos muito bem disso, não é? Então que nós peçamos a Deus, não é? Que nos deu essa vocação profética a cada um de nós, que nós saibamos exercê-la com coragem e com mansidão, trazendo ao mundo uma palavra que é uma palavra de Deus. Um grande abraço a todas e a todos.